Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer com vocês um teste de direção com o Kia Stonic, o carro híbrido mais barato do Brasil. Vamos ver como ele se comporta na rodovia, na cidade e na estrada de terra. Fique comigo que vai ser bem interessante, vamos lá! Bom pessoal, vamos dar uma volta aí então para ver como se comporta dirigindo aqui na cidade. Primeiramente vamos colocar o cinto de segurança, porque é necessário para a nossa segurança. Cinto de segurança afivelado e lá vamos nós. Bom, primeiramente a gente está passando por uma rua de paralelepípedo. Nós percebemos que para absorção assim não é um dos mais confortáveis, né? O carro ele utiliza um pneu que é aquele run flat, com isso acaba não sendo tão confortável assim na absorção das irregularidades. Mas no geral não chega a ser desconfortável, mas outros carros aí da mesma categoria acabam sim sendo mais confortáveis. Fazendo os testes aí na cidade, se você pegar partes planas, você consegue fazer de 15 a 18 km por litro até. Para lembrar que esse carro roda apenas a gasolina. Sendo que, na verdade, o Inmetro marca uma quantidade bem diferente. O Inmetro, nos testes dele, ele consegue 13,7 km por litro aqui na cidade. Mas em testes práticos, se você não pegar muita subida, você consegue de 15 a 18 aí tranquilamente. Para lembrar que esse é um carro que ele tem 1.680 kg. Não é um carro leve, né? Porque além de ser um SUV, ele tem a parte das baterias, o sistema híbrido, que acaba adicionando peso aí ao veículo. Temos então 3 modos de direção: o modo econômico, o modo convencional e também nós temos o modo esportivo. Então, como funciona? Temos um botão aqui na parte de baixo que a gente seleciona o modo que queremos dirigir. O carro estava no modo econômico, então vamos mantê-lo um pouco assim também. Do modo econômico, realmente o desempenho dele é muito limitado, ele realmente acaba privilegiando bastante o consumo em vez do desempenho. E essencialmente o carro ele não chega a ficar extremamente fraco, mas ele tem um desempenho mediano aí para você andar na cidade. Já no modo normal, ele consegue te entregar um bom desempenho. É interessante porque ele tem no painel, ele mostra o sistema de regeneração da bateria. Então ele está aqui no modo econômico. É curioso porque quando você para de acelerar, você percebe que ele já começa a regenerar a bateria, né? E também é até curioso porque ele aumenta bastante a rotação ali. Parece que realmente para tentar carregar o máximo possível a bateria do veículo. É interessante quando o carro está em baixa velocidade, em torno dos até seus 40 por hora. Aí o carro ele realmente desliga o motor e o carro começa a funcionar apenas por inércia, ele continua andando por inércia. Isso é uma das coisas que faz com que o consumo de combustível dele acaba sendo muito bom. E é até interessante, né, das desacelerações de 30 a 0, como se o carro ele desengata o motor, né, o câmbio como desengatasse do câmbio CVT, e aí depois o motor como se ele desligasse por completo. Por isso que é a economia grande de combustível. Quando a gente muda aqui para o modo, por exemplo, Sport, você sente a grande diferença. O carro realmente ele arranca muito mais, parece um carro totalmente diferente. Ele tem personalidades bem opostas, estando no modo normal e estando no modo aqui Sport, principalmente quando comparado com o Eco. Só que também as rotações elas são sempre mais altas. Afinal, privilegia aqui o desempenho do que o consumo. Quando a gente para de acelerar, vou mostrar aqui para vocês. Ele começa a regenerar a bateria, né? Então ele funciona com um modo aqui de regeneração da bateria. Começa a regenerar conforme você desacelera. Estamos aqui numa descida, então corre essa regeneração aí da bateria. Como se o motor realmente tivesse desligado, realmente ele vai alimentando o motor elétrico. Esse motor elétrico ajuda bastante. Se a gente for ver, praticamente são só 2 cavalos e um pouco mais de 3 kgfm de torque que aumenta. Mas quando ele entra, o torque é interessante porque o motor elétrico dá o torque logo no começo quando você pisa. Então você tira um pouco aquele delay do motor a combustão convencional. E isso é realmente uma grande vantagem aqui do sistema híbrido. Algo que é um pouco
ruim é que esse carro não tem as letras atrás do volante, então você consegue fazer mudança de marcha apenas aqui no próprio, pondo para o lado a alavanca de câmbio, e você faz as mudanças de forma manual. Esse carro vai ser interessante para você em termos de economia de combustível, principalmente se você utilizar o carro em uma cidade que não tem muitas subidas e descidas, mais parte plana. Aí vai ser econômico. Se você pegar muita subida, aí sim ele vai ter um consumo muito próximo de um carro apenas a gasolina, como o próprio Nivus ou como o próprio Pulse, que tem motores 1.0 turbo também. Para você ter uma ideia, em testes que foram feitos aí, na parte plana ele chegou a 17 km por litro, já rodando aí com subidas e descidas. Na verdade, quando tinha um trânsito, nem subida e descida, mas mais com trânsito mais parado, ele chegava a 13 por litro. Então, uma queda considerável. Porque você não consegue manter o ar-condicionado muito tempo no eco. Se é um dia muito quente, a potência do ar reduz bastante. E aí, por conforto térmico, você acaba mudando o modo e aí o carro começa a usar mais o motor a combustão e aí perde-se o efeito do híbrido em si, do motor elétrico, que acaba dando essa autonomia mais para você. Aqui a gente sente, passando aqui pela valeta, ele torce um pouco, como é normal, e aqui no paralelepípedo novamente a gente sente um pouco também que não é um dos carros mais confortáveis aí que a gente tem. No Sport, então, como eu falei para vocês, nota-se que realmente o desempenho do carro é infinitamente maior do que no modo Eco. O carro muda completamente. Quer economia, quer andar de boa, o modo Eco realmente pro dia a dia vai te atender bem. Quer uma pegada um pouco mais esportiva? Só mudar de modo que você realmente vai sentir a potência aqui do motor turbo aliado com um motor híbrido. Comentando dos freios, eles são muito bons, ele é regenerativo, então você para de acelerar, já começa a frear mais até um pouco do que a maioria dos carros, principalmente quando ele está no modo Eco. Aí parece que ele tende a regenerar mais. E também ele tem freio a disco na traseira, isso é refletido bastante na qualidade da frenagem. O volante também, ele é um volante que ele acaba não transmitindo tanto, acaba anestesiando um pouco a forma de dirigir, naquela direção super direta. Mas também de acordo aí para o dia a dia e até para a proposta do carro, na verdade não é ser um carro esportivo, mas sim realmente um carro que preze pela economia. Bom pessoal, a gente vai subir aqui a ladeira para ver como o carro se comporta. Está no modo Sport, então estamos em 2.000 RPM, pisamos fundo, o carro sobe rapidinho para 4.000 RPM e vai chegando aqui nos seus 40, 50 km por hora tranquilamente. Realmente o desempenho dele no modo Sport é muito bom, não parece aquele mesmo carro quando você anda no modo econômico. É bem interessante, desempenha muito bem, não deixa nada a desejar, principalmente para um SUVzinho compacto. Bom pessoal, então chegamos finalmente aqui na parte da rodovia. O que podemos dizer? Bom, o carro ele tem uma estabilidade que não é uma das melhores, então realmente, até por ser um SUV, é um carro um pouco mais alto, a estabilidade dele não é tão boa. Um ponto também que é bem criticado é em relação à suspensão. Uma suspensão muito ruidosa, realmente acaba sendo bem barulhenta, principalmente quando você passa por buracos ou desníveis, principalmente em buracos você sente realmente que a suspensão é ruidosa. Temos aqui então um câmbio automático de 7 velocidades, na verdade é um automatizado de dupla embreagem. Para você ter uma ideia, modo Sport, 100 km por hora, 2.100 RPM. Ou seja, o carro trabalha tranquilamente, ele não trabalha forçado. Isso que é interessante, então isso acaba privilegiando o consumo de combustível. Estamos aqui numa média de 14 km por litro, para você ter uma ideia aqui. Realmente o consumo do carro não é ruim. O metro marca na verdade 13,8 km por litro. Esse carro faz de 0 a 100 em 10,4 segundos, com uma velocidade média, na verdade uma velocidade máxima de 190 km por hora. Algo importante a dizer em relação à economia desse carro aqui na rodovia. O que acontece quando você está dirigindo aqui, principalmente numa reta, por exemplo, você está acelerando ali, está a constante aceleração, ou para de acelerar, isso normalmente acima de 40 km por hora,
o carro simplesmente desacopla o motor do câmbio. Com isso, o carro começa a andar apenas por inércia. Isso faz com que praticamente o consumo do carro seja zero, economizando bastante combustível. Isso é uma das sacadas aí da Kia para que realmente o carro consiga ser econômico. Vou tirar um pouco o pé aqui do acelerador, a gente não sente na rotação. E o mais interessante é que quando você, numa pequena acelerada mesmo, ou quando você pisa no freio, o carro já reconhece e automaticamente ele já começa a fazer o carro funcionar e o motor. Então isso acaba sendo bem interessante. Esse recurso é um dos que faz com que o carro tenha uma boa economia de combustível. E é interessante que não dá a sensação de medo quando isso ocorre, porque qualquer movimento que você faça, até no volante mesmo, um movimento maior, o próprio motor já volta a funcionar. E mesmo com o motor desligado, a parte de freio e a parte também de direção funciona normalmente. Realmente esse recurso acabou ficando bem interessante para você ter uma boa economia de combustível com o carro. Vale lembrar que estamos no modo Sport. Nesse modo o carro tem um desempenho muito bom. Você pisa um pouco, ele já te responde. Principalmente como ele é híbrido, vale salientar, como nós já dissemos, o motor elétrico ele entra principalmente no começo, quando você pisa, dando aquele torque imediato, e aí depois esse motor a combustão termina fazendo aí o serviço, continuando a sua potência e torque da forma como você gosta. No modo econômico, realmente ele privilegia bastante a economia de combustível, mas deixa o carro um pouco mais xoxo, um pouco mais manso. Então eu aconselho em rodovia você estar no modo Sport, para você ter um carro sempre à mão aí, esperto principalmente nas suas ultrapassagens. Esse consumo quilometro diesel 13.8 é um consumo que na verdade coloca ele na categoria B, ou seja, quando um consumo médio, um consumo considerado normal. Então, por isso que acaba não sendo um consumo tão incrível assim. Mas, na verdade, tudo depende da forma como você dirige. Você pega uma rodovia que ela não tem muitas subidas e descidas, sim, você vai ter um carro econômico na sua mão. Bem como na cidade também, como já comentamos no ano passado. Esse modo que você para de acelerar e o carro desacopla o motor do câmbio, ele chama modo velejar. E praticamente ele acontece quando a gente coloca no modo econômico. Praticamente ele desengata, você não sente aí quando ele volta a engrenar. Muito bacana aí esse recurso que eles utilizaram. Na verdade, apesar de o motor trazer poucos cavalos a mais e pouco torque a mais, combinado com o motor a combustão, interessante que o resultado prático é muito melhor do que realmente os números simplesmente dizem aí pra gente. Esse câmbio de 7 marchas também ele é bom. A única coisa que poderia ter aletas aqui pra gente fazer as mudanças conforme a gente quisesse, principalmente quando você busca um pouco mais de desempenho aí do veículo. Bom, pessoal, vamos dar uma volta aqui com o nosso Kia Stonic na terra para ver como o bichinho se comporta. Estamos aqui no modo Sport, onde ele responde muito bem. Realmente aqui a resposta do carro acaba sendo bem interessante. Essas subidinhas aqui é um lugar que não tem muito buraco. Temos bastante pedra solta, é o que a gente mais encontra por aqui. Bastante pedrinha. E tem bastante subida também. O carro acaba trabalhando boa parte do tempo dos seus 2-3 mil giros. A gente consegue perceber uma característica desse carro aqui que é muito criticado, é a questão da suspensão. Ela é bem barulhenta. Quando você passa em buraco e desnível, né, da terra mesmo o tempo todo, você percebe o quanto ela é ruidosa. Então acaba sendo um pouco incômodo apenas essa questão da suspensão, dele ser um pouco mais silenciosa. Estamos aqui na terra, né? Tinha zerado para ver o consumo de combustível. Nós estamos aqui, rodamos 600 metros e ele está com um consumo de 3,4 km por litro. Isso vale lembrar que nós estamos no modo Sport.
Provavelmente os outros modos já reduzam bastante aí o consumo de combustível. Mas é um carro que dá para você andar na terra de uma forma tranquila, pelo menos em relação ao desempenho. Ele entrega bem, na subida ele vai de boa. O único, porém, realmente seria mais a questão do barulho da suspensão, que incomoda bastante. A suspensão acaba ficando bem barulhenta, provavelmente graças também ao pneu. Como esse pneu aqui, eles run flat, eles acabam não sendo tão bons quanto os pneus convencionais que nós temos aí, pneus a ar. E aí, pessoal, vocês gostaram? O que vocês acharam? Vale a pena? Não vale? Vamos deixar aqui nos comentários o que vocês realmente acharam. Achei interessante esse carro, talvez um outro concorrente é melhor. E se você quiser ver a avaliação completa desse carro, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês. Aproveite e veja também nosso teste de consumo na cidade, na rodovia e na estrada de terra. Afinal, é um SUV, vai andar na terra. Será que realmente esse carro é econômico nessas condições? Veja aqui também no link da descrição desse vídeo que vai ser bem interessante. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas muito práticas e objetivas para te ajudar no seu dia a dia. E caso você queira comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro que foi batido, passou por enchente ou que tenha sérios problemas mecânicos, eu tenho a solução para você. Manda e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com. Eu vou ajudar você a escolher o melhor carro para suas necessidades. Vou avaliar esse carro ou posso caçar o carro para você também, de acordo com o que você necessita. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!